Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo para assistir a mais uma live do Senhor. Hoje nós vamos iniciar a leitura da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Amém? Então eu peço que você que está chegando agora, que é a primeira vez, deixa lá no canal do YouTube o seu like, se inscreva no canal caso você não seja, para que a gente glorifique o nome do Senhor. Amém? Para a honra e glória dele, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e que mantém o canal no ar. Tá bom, irmãos? Vamos fazer com que esse conteúdo seja levado a outras pessoas. Porque quando o YouTube entende que o conteúdo é relevante, ele começa a distribuir para outras pessoas. Amém? Então vamos orar para dar início à live. Pai querido e Pai amado, graças te dou por mais um dia na tua presença. Um dia único, um dia personalizado que o Senhor preparou para cada um de nós, para mim e para os meus irmãos. Abençoa, Senhor, o nosso estudo. Abre o nosso entendimento e o nosso coração para que recebamos a palavra com amor, reverência e que coloquemos em prática. Pai, nos ensina. Fala conosco através dessa palavra. Derrame nesse ambiente o teu Santo Espírito, Pai amado, e derrame em minha vida o teu Santo Espírito também, Pai, para que eu possa ter sabedoria e discernimento a fazer comentários referentes a essa leitura. Que seja tudo em conformidade com a tua palavra. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então vamos fazer a leitura e depois eu faço alguns comentários, tá bom? Então vamos lá. Capítulo 1 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, verso 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Acaia, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Porque assim como transbordam sobre nós os sofrimentos de Cristo, assim também por meio de Cristo transborda o nosso consolo. Se somos atribulados, é para consolo e a salvação de vocês. Se somos consolados, é também para consolo de vocês. Esse consolo se torna eficaz na medida em que vocês suportam com paciência os mesmos sofrimentos que nós também suportamos. A nossa esperança em relação a vocês é sólida, sabendo que assim como vocês são participantes dos sofrimentos, assim também serão participantes da consolação. Porque não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio nas províncias da Ásia. Foi algo acima das nossas forças, a ponto de perdermos a esperança até da própria vida. De fato, tivemos em nós mesmos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e ainda livrará de tão grande morte. Nele temos esperado que ainda continuará a nos livrar, enquanto vocês nos ajudam com orações a nosso favor, para que muitos sejam dadas
graças a Deus a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio da súplica de muitos. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo, especialmente em relação a vocês. Porque nenhuma outra coisa escrevemos para vocês, a não ser aquilo que vocês leem e entendem. E espero que vocês entendam completamente, como também já nos entenderam em parte, que seremos a glória de vocês. Assim como vocês também serão a nossa glória, no dia de Jesus, nosso Senhor. Com esta confiança, eu queria primeiro ir encontrar-me com vocês, para que tivessem um segundo benefício. Queria, ao passar por aí, dirigir-me à Macedônia e da Macedônia voltar a encontrar-me com vocês, sendo então encaminhado por vocês para a Judéia. Ora, ao querer isso, será que agi com leviandade? Ou a tomar decisões, será que decido segundo a carne? De modo que haja em mim simultaneamente o sim e o não, não, o sim, sim e o não, não. Mas como Deus é fiel, a nossa palavra dirigida a vocês não é sim e não, porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que foi anunciado entre vocês por nós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim e não, pelo contrário, nele sempre houve o sim. Porque todas as promessas de Deus têm nele o sim. Por isso, também por meio dele se diz o amém, para a glória de Deus por meio de nós. Mas aquele que nos confirma juntamente com vocês em Cristo e que nos ungiu é Deus, que também pôs o seu selo em nós e nos deu o penhor do Espírito em nossos corações. Eu, porém, por minha vida, tomo Deus por testemunha de que foi para poupar vocês que ainda não voltei a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a fé que vocês têm, mas porque somos cooperadores da alegria de vocês, porque pela fé vocês estão firmes. Glória a Deus, aleluia, por esse texto. Essa carta de Paulo, ela nos mostra que muitas das lutas que enfrentamos, a maioria delas que enfrentamos, é por causa dos outros, sim, por causa dos outros, para que nós possamos consolá-las com a consolação que recebemos. É isso que eu entendo nessa segunda carta de Paulo aos Coríntios, no primeiro capítulo. Ele nos mostra que muitas provações, muitas coisas que nós iremos passar, ou que estamos passando, é para que lá na frente a gente dê testemunho a outras pessoas, para que a gente console a outras pessoas, porque é passando pelo problema é que a gente vai poder ajudar, consolar o irmão, entende? O que eu estou dizendo é isso que Paulo nos mostra, que as nossas lutas, que as lutas que nós enfrentamos, a maioria delas é por causa dos outros. A gente não conhece a vontade de Deus, mas ela é boa, perfeita e agradável. Então, quando passamos por determinadas coisas, ou é para nos amadurecer, para nos entregar a bênção quando estamos preparados a recebê-la, ou para que a gente possa ajudar, consolar
um irmãozinho, uma irmãzinha que esteja passando pelo problema que um dia passamos também. Então, esse foi o que eu entendi, a minha reflexão desse capítulo. E Paulo, após saudar a igreja, ele apresenta o Deus de toda consolação. E ele faz para encorajar a fé dos coríntios, contando para ele sobre as adversidades que sobrevieram sobre a vida dele. Então, Paulo conta sobre os problemas, né, que ele enfrentou. Ele destaca a grandeza e o cuidado de Deus na sua trajetória. Paulo viveu situações desesperadoras. A gente sabe, a gente já leu alguma coisa sobre Paulo e a gente sabe que Paulo sofreu muito. Mas, no entanto, a sua fé permaneceu guardada na consolação de Jesus Cristo. Essa consolação, diz Paulo, que é um presente para os cristãos, porque a nossa consolação é derramada aos outros, e é verdade, né, gente? Quando a gente coloca as nossas mazelas, os nossos problemas, coloca nas mãos do Senhor, quando a gente fala para o Senhor em oração, porque orar é conversar com Deus. Quando a gente fala para o Senhor em oração o que está nos afligindo, os nossos problemas, Ele derrama sobre nós consolo. Ele derrama sobre nós o amor, esse amor maravilhoso, essa graça maravilhosa. Então a gente consegue passar por esses problemas com paz, porque as pessoas às vezes não entendem, muitas das vezes, pessoas não entendem que paz é essa que nós temos, né? Essa paz que excede todo entendimento. Essa paz nos é dada por Jesus. Esse seu amor maravilhoso é transbordado, esse rio que flui, que jorra dentro de nós, é o que Ele nos dá e nos sustenta, né? Então, com todos os problemas, com todas as aflições, quando você coloca a tua vida nas mãos de Deus, você já não fica com ansiedade, você já não fica preocupada, você já não fica irritada, porque você sabe que Ele não dorme, que Ele está cuidando de você em todo momento. Essa é a fé que precisamos ter. Essa consolação, diz Paulo, que é um presente para os cristãos, porque a nossa consolação é derramada a outros. Então, essa fonte, esse rio de água viva que jorra dentro da gente, que o Senhor derramou e derrama sobre nós todos os dias, a gente derrama sobre o irmão. É uma fonte, é um rio. Então, por isso a gente precisa ser rio, não represa. A gente precisa transbordar esse amor para o nosso irmão, para outras pessoas. O apóstolo Paulo fala também sobre as promessas de Deus, e a gente sabe que há infinitas promessas de Deus em Cristo, e é necessário que nós estejamos prontas para recebê-los. É isso que a gente aprende. Por isso que eu digo, né, que muitas das vezes as coisas custam a se resolver em nossas vidas, não porque Deus não esteja nos ouvindo, não saiba do nosso problema, porque Ele conhece absolutamente tudo. Ele conhece até antes mesmo de orarmos, porque Ele sabe, mas precisamos. Ele gosta, Ele quer que abrimos a nossa boca e falemos com Ele. Então, mesmo que não aconteça nada, porque muitas das vezes, irmãos, nós vamos orar, a gente vai ler a palavra vai saltar aos nossos olhos, a gente vai entender que é o Senhor falando conosco, mas muitas das vezes
a gente também não vai sentir absolutamente nada. A gente vai ler, a gente vai ficar em silêncio para esperar que Deus fale com a gente, mas a gente não vai ouvir. Mas a gente precisa perseverar e ter paciência. Por isso que a nossa fé, ela não pode ser pautada em emoção. Fé não é emoção. Óbvio que a gente vai chorar. Muitas das vezes a gente nem consegue orar, né? A gente chora. Mas o Espírito Santo, ele leva a nossa oração com gemidos inexprimíveis. Então, precisamos perseverar e ter paciência, e crer que o Senhor, ele conhece as nossas mazelas e sabe quando, né, nos dar a bênção. Então, quando o Senhor não responde às nossas orações, o Senhor está em silêncio, não é porque ele não nos ouviu, é porque ou não é a hora dele nos abençoar para que possamos amadurecer primeiro, ou ele está nos dando um livramento. Aquilo que tanto pedimos não vai, não vai ser dado por Deus porque ele está nos livrando de alguma situação. Pensem, reflitam nisso. Muitas das vezes a gente quer a bênção, quer a bênção, quer a bênção, mas não é isso que Deus quer pra gente. Então ele às vezes fica em silêncio, mas isso já é uma resposta, né? Um livramento. Muitas das vezes a gente precisa perseverar, porque ele está nos preparando, nos amadurecendo para derramar sobre nós as bênçãos, as promessas que ele tem para cada um de nós. Continuando aqui, Paulo, eu já falei, né, que ele abre a carta compartilhando o poder da consolação do Senhor Deus, e para isso ele utiliza o seu próprio testemunho. As muitas lutas e tribulações que ele enfrenta revelam a bondade e o cuidado do Senhor por seus filhos. Isso não quer dizer que a gente só vai passar por lutas, mas a maioria das vezes a gente enfrenta lutas. A nossa vida não é um mar de rosa. E eu creio que a vida de ninguém, né? Mas eu acho que a dos cristãos é mais atribulada, porque a gente precisa estar sempre com o olhar no alto, na cruz. A gente precisa sempre entender, né, que por mais que façamos, por mais que a gente ache que conhece alguma coisa, a gente não conhece nada. E o Senhor, quando a gente olha para a cruz e olha para o alto, a gente se sente tão pequeno, né? A gente se sente... A gente não merece nada, mas através da sua graça maravilhosa, através do seu perdão, através do seu sangue que ele derramou na cruz por mim e por você, a gente está aqui hoje. Então, quando a minha luta e tribulação, as lutas que eu enfrento, revelam a bondade e o cuidado do Senhor por mim, é verdade, porque quando a gente tem a Cristo, quando a gente tem o Senhor como único e suficiente Salvador em nossa vida, quando a gente reconhece que somos miseráveis, pecadores, a gente pode sentir essa bondade do Senhor em nossas vidas, esse cuidado dele em nossas vidas. Nenhuma folha cai de uma árvore sem que ele permita. O Senhor, ele é bondoso, ele é amoroso, ele é cuidadoso, ele é misericordioso, mas ele é justo. E o Senhor, ele é imutável. A gente erra, a gente peca,
E Ele está sempre ali, esperando que nós nos dirigimos, né, que a gente vá ao encontro dele para confessarmos os nossos pecados, para falar para ele das nossas falhas, pedir perdão com humildade no coração, porque a oração só chega ao Senhor quando ela é feita em espírito e em verdade. Então a gente precisa colocar em nosso coração humildade, porque nos humilharmos perante dele é a maior forma de arrependimento. A gente só consegue entender o arrependimento, saber que realmente nos arrependemos quando a gente se humilha aos pés do Senhor e fala, literalmente abre a boca para falar. Então, é isso que eu entendo, né? Que passar por lutas e tribulações quando a gente tem um Deus maravilhoso é muito mais fácil do que passar pelas lutas e pelas tribulações quando a gente não o conhece. Então, é isso que nos anima, é isso que nos motiva, é isso que nos dá esperança em continuar essa caminhada de fé, sabendo que o Senhor está sempre cuidando de nós. Isso é maravilhoso, isso é tremendo. Além disso, o apóstolo, ele percebe que da mesma forma, olha o que eu falei, da mesma forma que ele foi consolado por Cristo Jesus, ele precisa utilizar desse consolo para com o outro. Então aqui, ó, o apóstolo percebe que a consolação recebida em suas adversidades é uma maneira que o Senhor utiliza para consolar a igreja. Isso é tremendo, né? Porque às vezes passamos por problemas em que lá na frente a gente vai entender que a gente vai consolar um irmão que está passando pelo mesmo problema. Então a gente vai poder consolar com autoridade, conhecendo verdadeiramente o que aquela irmã está passando, entende? Isso é tão grandioso, Deus é tão maravilhoso, Ele nos usa sobremaneira de tantas formas que assim eu me sinto constrangida com tamanho amor, porque quando Ele derrama esse rio de água viva em nós, a gente transborda para o outro, a gente precisa transbordar, a gente precisa como é que eu vou explicar? A gente precisa ser rio e não represa. A gente não pode guardar tamanho amor, consolação. A gente não pode guardar nada de que Jesus nos dá. Conhecimento. Nosso conhecimento, a gente também precisa passar para os nossos irmãos. Entende, irmãos? Então é isso. Raquel, seja bem-vinda, Raquel. Deus abençoe a sua vida. Então é isso, irmãs, irmãos. Hoje nós começamos o primeiro capítulo da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Amanhã a gente vai fazer a leitura do capítulo 2. Amém? Então vamos orar para terminar essa live. Lembrando que ela fica gravada lá no canal do YouTube. Se inscreva lá no canal, caso não seja inscrito, e curta, para que o conteúdo seja distribuído, porque o YouTube entendendo que o conteúdo é relevante, mantém o canal no ar, amém? Desculpem eu estar falando de novo, mas é que a Raquel entrou aqui agora e eu estou falando para ela, para que ela dê um pulinho lá no meu canal do YouTube e se inscreva e curta para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante, tá bom, Raquel? Deus abençoe sua vida. Vamos orar para terminarmos essa live abençoada. Pai querido e Pai amado, gratidão por mais um estudo. Gratidão, Senhor, porque
Através da tua palavra, o nosso entendimento é aberto, a gente consegue entender mais da tua grandeza, conhecer mais o Senhor. Como é bom, Senhor, como é bom entender que tudo tem um sentido. Tudo que o Senhor ensina, tudo que o Senhor faz é com propósito em nossas vidas. Obrigada, Pai. Que a gente guarde essa palavra em nossos corações. Cuida, Senhor, do restante do nosso dia. Abençoa cada irmão que está aqui online, que vai assistir essa live gravada, ou aqui no Instagram, ou no YouTube. Abençoa, Senhor. Leva essa palavra àqueles que têm sede de te conhecer e de ouvir um pouco mais de ti. Obrigada, Pai amado. Derrama bênção sem medida na vida da Raquel, na vida desse irmão que vai assistir a live. Cuida, Senhor, dos seus familiares, dos seus filhos. Dê saúde, jorra, Senhor, na vida dela a unção de cura. Dê saúde. Dê a ela também a provisão que ela necessita. Porque o Senhor conhece o coração de cada um de nós e a necessidade. Então derrama sobre ela, sobre a minha vida, a unção de cura, a sua generosidade conosco. Ela é tamanha, Senhor, porque o seu amor, ele transborda em nossas vidas quando estamos abertos a entender que tudo que temos, tudo que somos, é dado por ti. Nada que temos foi alcançado única e exclusivamente com o nosso esforço. Glórias a ti sejam dadas sempre, Pai. Obrigada, Pai amado, obrigada, porque o Senhor conhece as nossas necessidades, então derrama a provisão necessária de acordo com o que o Senhor conhece. Não queremos nada além daquilo que merecemos. Nós sabemos do teu cuidado, do teu amor, e nós sabemos, confiamos, de que mesmo passando por processos difíceis, por situações difíceis, nós sabemos que o Senhor é um Deus fiel, que o Senhor é um Deus que honra aqueles que te honram. Então cuida, Senhor, das nossas vidas. Pai, eu peço também que o Senhor continue abençoando, cuidando daquele povo do Rio Grande do Sul. Continua, Senhor, derramando as tuas misericórdias. Continua consolando, confortando aqueles que perderam seus entes queridos nessas enchentes. Continua dando ânimo. Continua, Senhor, dando esperança àqueles que perderam praticamente tudo nas enchentes. Mas o Senhor é um Deus que pode mudar toda a situação desse povo. Ah, Senhor, abençoa também os voluntários que se dispuseram desde o início a ajudar, a salvar vidas e agora estão ajudando na construção, na limpeza das suas casas, das casas dessas pessoas que foram tão abaladas com essas enchentes. Pai, abençoa também aqueles voluntários que ficam nos abrigos, porque ainda existem muitas pessoas que dependem do abrigo porque perderam absolutamente tudo. Abençoa, Senhor, esses voluntários, que eles não só levem o alimento físico, mas que levem também o alimento espiritual. Dê ousadia, Pai, dê coragem a esses irmãos a levarem a Tua palavra, a falarem da vida eterna, a falarem da ressurreição, a falarem do céu, Senhor. Ah, Deus, cobre esses irmãos, esses voluntários com a Tua unção. Derrama, Senhor, poder e coragem. Pai, peço também que o Senhor coloque no coração desses políticos a intenção verdadeira de ajudar aqueles que precisam. Que todo recurso que chega através da doação dos irmãos,
sejam distribuídas com seriedade, com respeito, que tudo seja feito de acordo com a sua vontade, com honestidade, Pai. Que nenhum homem, ninguém tente se apropriar desses recursos para uso próprio. É isso que nós pedimos, é isso que eu peço, Pai. Esses homens que estão no poder, eles entendam que eles foram colocados ali porque o Senhor assim permitiu. Então, que eles também se rendam ao teu amor, que eles também se rendam à tua salvação, Pai. É isso que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser e se assim Ele permitir. Beijos.